Olá, muito boa tarde. Em São Paulo, 14 horas e 34 minutos. Hoje, domingo, dia 8 de novembro de 2015, estamos de volta para a apresentação de mais um programa Trianon Esportes. Sou Ana Paz e quero dizer que é um grande prazer estar novamente aqui na Trianon para a apresentação de mais um Trianon Esportes. Trianon Esportes, um programa alegre, descontraído e cheio de informação esportiva para você. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. E no programa de hoje... Diretoria do São Paulo ainda não conversou com o técnico Doriva para planejamento de 2016. Técnico do Santos, Dorival Júnior, prevê dificuldade com o gramado em Joinville. Jorginho, técnico do Vasco, promete volta olímpica. A vaga na Libertadores pelo brasileiro é possível, diz Marcelo Oliveira. Tite se emociona ao falar do pai. Federação Paulista de Futebol define queda de 6 equipes e a A1 terá 16 participantes em 2017. Agora, na capital paulista, 14 horas e 36 minutos. Também aqui no estúdio, presença do nosso repórter Augusto Neto. Ele que vem com as principais informações do São Paulo e também do Santos. Boa tarde, Augusto Neto. Boa tarde, equipe Show de Bola. Boa tarde a todos que estão ligados aqui no Trianon Esportes. É um prazer estar aqui mais uma vez para trazer sempre o melhor da informação do esporte para o nosso ouvinte aqui da Trianon. Como a Ana disse, nós vamos trazer hoje destaques do São Paulo e do Santos. O Santos que joga hoje às 18 horas e o São Paulo que enfrenta a equipe do Cruzeiro em Minas Gerais a partir das 17 horas, horário de Brasília. Em São Paulo, exatamente 14 horas e 37 minutos. Repórter, produtor do nosso programa e narrador esportivo das nossas transmissões, José Luiz de Oliveira. Boa tarde, José Luiz. Boa tarde, Ana Paz. Boa tarde, ouvintes. Novamente, um grande prazer em estarmos aqui neste domingo para falarmos um pouco mais sobre os acontecimentos esportivos para você. E o programa de hoje tá demais, hein, pessoal? Bom, meu destaque, Ana Paz e ouvintes, fica para o Corinthians, que jogou ontem à noite, recebeu no Itaquerão, na Arena Corinthians, o time do Coritiba. O Corinthians não fez uma apresentação semelhante à do domingo retrasado, quando jogou contra o Atlético Mineiro. Teve um desempenho menor. Mas no finalzinho do jogo, faltando um minutinho para terminar a partida, eis que brilha a estrela de Luca. E ele marca aquele que foi o segundo gol, o gol que deu a vitória para o Corinthians ontem por 2-1, jogando em casa no Itaquerão. 14 horas e 38 minutos. E agora vamos ao boa tarde dele, que também marca sua presença aqui no nosso programa. Com sua irreverência, simpatia e conhecimento do futebol e de outros esportes. Muito boa tarde, Tom Lopes. Muito boa tarde, amigos, amigas do nosso Trianon Esportes, da Rádio Trianon. Um grande abraço para todo mundo. Você falou simpatia, olhar, olhos azuis e tal. Augusto Neto falou, é comigo? Eu falei, de novo, Augusto, você já falou, meu. Que é isso? Bom dia, boa tarde, Augusto. Boa tarde, Valmir, Gabriel, Pessoa, Ana Paz. Felipe, da nossa empresa, que faz a filmagem no nosso YouTube. É o nome que eu esqueci. Nunca é demais. Nunca é demais deixar o Felipe de fora. Obrigado, Felipe, pela presença. Obrigado vocês que vão estar acompanhando a gente na quinta-feira no nosso canal do YouTube. Tem vídeo sim, toda essa coisa que ela fala, a Ana Paz fala.
Augusto Neto, eu vou ter que mudar esse negócio, falar que você tem 1,98 m, olhos azuis. Tem que parar porque tem um monte de mulher lá fora procurando. Não tá colando Eu mais. consigo entrar e sair a hora que eu quero. Não tá colando mais, né? Bom, gente, vamos lá, vamos seguindo. Meu destaque de hoje vai para o Brasil. Gol de Falcão. Brasil vence Irã e conquista o Grand Prix pela 9ª vez no futsal. Falcão, o interminável Falcão. 4-3 lá em Minas, lá em Uberaba. É nóis, estamos junto. Tem muita coisa seguindo aí, chegando. Já tem muito mais coisa. Parabéns, Falcão. Parabéns, Brasil. Confira a hora agora em São Paulo. São exatamente 14h40. E eu cumprimento agora Valmir Lima, responsável pelo nosso plantão esportivo. Valmir, que atentamente acompanha e informa durante as nossas transmissões esportivas de forma atualizada tudo o que estiver acontecendo nos jogos da rodada. Boa tarde, Valdir Lima. Boa tarde a todos, estamos de volta com mais um programa Show do Esporte. Trianon pela Esporte, Trianon meu irmão. Esporte. Olha, gente, a gente vai desculpar o Valmir, porque ele tá vindo de um momento difícil, acabou de vir no velório, né? Chegou assim, no cima do laço, a gente compartilha com vocês aliás, a gente de um grande queria pai, de um grande abrir parceiro. um parênteses aqui e mandar um abraço Exatamente. pro Robson Islama, nosso amigo, Que é um grande parceiro. que perdeu. A gente queria se solidarizar com o Robson e com a família Islama pela passagem do pai dele, o seu Carlos, né? Que infelizmente nessa madrugada faleceu. Tá? Um abraço especial mesmo para o Robson, que na outra emissora que a gente trabalhava foi nosso parceiro e continua sendo até hoje. Uma boa tarde a todos e meu destaque é a 4ª vitória consecutiva do Melo e o Dodik. E o Melo está garantindo a sua primeira posição no ranking do tênis em duplas. Não foi um espasmo, né? É isso aí, Ana. Vamos seguir. E já no início desse nosso programa, quero agradecer a sua audiência. E já no início desse nosso programa, quero agradecer a sua audiência. Muito obrigado pela sua sintonia. E gostaria também de cumprimentar o nosso querido Gabriel Pessoa. Gabriel Pessoa. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde pra todo mundo, boa tarde pessoal do YouTube. Tá bombando o canal no YouTube. Agora sua cara vai aparecer lá, viu? Então, agora não tem como fugir mais. Fica se escondendo, vai. E a máscara do Augusto vai cair. Ah, já caiu. Já caiu. Aquele cabelão loiro dele só já Trançado. Trançado, foi A sensacional. peruca caiu. Então o meu destaque vai para Peyton Manning, pode quebrar mais 2 recordes essa semana e se firmar, acho, cada vez mais como o melhor jogador da história do futebol americano. É isso aí, Ana Paz. Bem, e já muita informação esportiva pra você. Machucados, Marquinhos e Marcelo são cortados da seleção brasileira. Gabriel Paulista e Douglas Santos são convocados por Dunga para as eliminatórias. A CBF anunciou nesta sexta-feira 2 cortes na seleção brasileira, convocada para os jogos contra Argentina e Peru, pelas eliminatórias. Marquinhos, do PSG, e Marcelo, do Real Madrid, ambos machucados, foram retirados da lista. No lugar deles, Dunga chamou Gabriel Paulista, do Arsenal, e Douglas Santos, do Atlético Mineiro. Em relação a Marcelo, a lesão aconteceu durante a partida contra o PSG, do próprio Marquinhos, pela Liga dos Campeões. Douglas Santos estava na lista da seleção olímpica, convocada para 2 jogos contra os Estados Unidos. Com o espaço aberto, outro lateral deve ser chamado para o time Sub-23, que entra em campo dia 11, um dia antes da equipe principal defrontar os argentinos em Buenos Aires. O jogo contra o Peru será em Salvador, dia 17. A delegação do Brasil se apresenta no começo da próxima semana e vai treinar no CT do Corinthians antes da viagem à Argentina. Equipe de show de bola. O que vocês acham?
Vai, Augusto, o Toda que você acha? situação. Eu acho que o Dunga foi no mínimo coerente, né? Com o corte e ter chamado o Douglas Costa na já verdade- tinha servido, né? Na verdade, o jogador, quando não tem condições de jogo, o Dunga fez, acho que o que era esperado dele, né? Em relação à lateral esquerda da seleção brasileira, o substituto do Marcelo geralmente é o Felipe Luiz, não é isso? Do Atlético de Madrid. O Dunga está optando aí pelo menino do Atlético Mineiro que joga pela seleção olímpica. Eu acredito que também é uma grande oportunidade para o garoto, porque além dele já ir pegando o ritmo de jogo, o Brasil anda meio carente na lateral esquerda, né? Embora eu ainda acho que o menino Zeca dos Santos ainda merecia uma oportunidade, porque vem jogando muita bola, é um grande marcador e um bom apoiador para a seleção brasileira, acho que seria uma boa opção. Se eu não me engano, né, Augusto Zeca foi até convocado para a seleção olímpica, né? Foi convocado para a seleção olímpica e eu acho que o Dunga... Zeca e o Gabigol, né? Gabriel. Também. E eu acho que o Não é você, Dunga não, poderia você, dar... e o Dunga poderia estar dando aí a oportunidade para ele, algumas vezes com certeza, para ver se ele consegue encaixar na seleção brasileira. Até porque, como eu digo sempre, os melhores que estão jogando no Brasil, eu acredito que tem que ter sempre oportunidade na seleção brasileira. Sem dúvida, né, Valmir? Eu acho que essa coisa de seleção brasileira, principalmente, né? Ela tem que trazer e premiar quem está melhor nesse momento. Não adianta, né? Eu até achei estranho o Dunga ter levado o Ricardo Oliveira, porque tem esse fantasma, essa coisa da idade e tudo, mas independe. Se o cara tá voando, tá jogando, tá fazendo o que se espera dele, nada mais justo do que ser convocado. Até porque Copa do Mundo, a gente sabe muito bem, é um torneio de tiro curto. São 30 dias, então se o cara tá bem ali nesse período, tem que levar. Né, Valmir? O que você acha? É exatamente isso. E, na minha opinião, o Dunga está certo em manter uma base. Tá? Ele tem que ter uma base até para dar entrosamento para o time. Claro. Né? E pontualmente, realmente convocar os melhores jogadores do campeonato brasileiro e dos campeonatos europeus também, por que não? Né? Para dar oportunidade a todo mundo e montar um time final que não pode ser o time de 2 anos antes da Copa. Sem dúvida nenhuma, Valmir. Assina embaixo. Hoje, quem garante que vai estar bem em 2018? Exatamente. Né? Tem Vou tanta falar uma coisa, a imprevisto. curiosidade, o Ricardo Oliveira tem 20 gols e o Vasco tem 22 gols no campeonato, né? O Vasco tem 22 gols no campeonato e o Ricardo Oliveira tem 20 gols. Ele tinha que cutucar, ele tinha que dar uma cutucada. Tom, mas fala a verdade, na verdade. Eu acho que tem que dar oportunidade. Então eu senti que você quer dizer que um Ricardo Oliveira vale quase um Vasco inteiro. Quase um Vasco inteiro. Tá no mínimo gols. Um ataque do Vasco. Tá 2 gols do Vasco. Gabriel, você quer dar um pitaco no futebol da bola redonda? Não sei se você entende. Que falamos do Gabriel que você levantou o zoião e falou, não, é o outro. É comigo. É o Gabriel lá do Santos, que faz gol e tal, tudo mais, né? Eu acho que a grande diferença entre o Marcelo e o Felipe Luiz é que o Felipe Luiz ele é um pouco mais marcador, né? E o Marcelo apoia muito mais e faz essa dupla bem melhor com o Marcelo Neymar. Da esquerda ele joga pro meio campo, né? Ele consegue fazer essa interligação e conseguir armar até algumas jogadas aí. E esse lateral, o Douglas Santos, ele é ofensivo como o Marcelo. Então acho que é mais vamos pegar alguém com uma característica mais ofensiva também para balancear e ter um lateral esquerdo um pouco mais defensivo, um pouco mais ofensivo. Eu acho que é isso, eu acho que o Douglas Santos merece, sim. Eu acho que fez um belo campeonato. Uma questão interessante, Valmir, amigos. Vocês acham que o Brasil tem uma Neymar dependência mesmo, do jeito que a gente ouve por aí, ou é lenda isso? Assim, da mesma forma que a Argentina tem uma Messi dependência, a seleção brasileira acredito que tem uma Neymar dependência sim. Pelo menos na questão ofensiva. A dependência só não é maior do que a dependência de Cristiano Ronaldo para Portugal. Nossa, aí você foi longe. Aí você foi longe. Gabriel, concorda? Acha que o Brasil tem essa Neymar dependência mesmo? Concordo, eu acho que ele é o cara que tem a vontade de fazer o gol, né? Você vê, acho que tem bons jogadores. O William tá jogando muito bem no Chelsea, apesar da fase do Chelsea tá horrível. E o Oscar é aquele jogador que a gente falou, Nossa né? Senhora. No Chelsea joga bola e na seleção brasileira não rende a mesma coisa. Ele faz aquele arrozinho com feijão. Desculpa, Gabriel, termina seu raciocínio. Então a gente tem bons jogadores na frente, mas a gente não tem um cara que quer ser artilheiro, quer fazer os gols, quer chamar a responsabilidade. O Neymar faz isso e faz isso muito bem desde a época do Santos. Eu vou mais além um pouquinho também. O adversário, quando sabe que vai enfrentar o Brasil e vai enfrentar que sabe que o Neymar vai jogar, a preocupação é outra lá no vestiário dos caras.
Até o esquema tático de marcação do treinador é Perfeito. diferente, né? Quando o cara fala, qual é a escalação? Neymar tá fora, Valmir? O Neymar não joga. Pô, então, quem que vai jogar no lugar dele? Valmir, Tom e Augusto Neto. Pelo amor de Deus, pode soltar o bicho, que não vira. Os caras não têm respeito. Tem que ter respeito. Os caras têm que olhar a escalação e falar, opa, o cara voltou, hein? Então, tanto é que tá tomando... Quanto foi hoje, Gabriel? O Barcelona ganhou do Villarreal, acho que aos 40 do segundo tempo, 40 não sei quanto. Gol de quem? Tá ganhando ainda, gol do Neymar, 1-0 contra o Villarreal. Então, Gol do Neymar. Então, você pega os últimos jogos do Neymar no Barcelona, o mestre deve estar falando assim, ixi, será que estão sentindo falta de mim? Mais ou menos nesses jogos, né? Mas como Augusto é um messiano, sabe? Messiano, Augusto, viu? Messiano. Não estão sentindo falta do Messi? Não, né? O Messi vai fazer falta sempre em qualquer time. Acho que ele jogar, Tom, não tem jeito. E a seleção brasileira? Não, a seleção argentina. A seleção argentina sente a falta dele, com Mas certeza. os argentinos não gostam dele, idolatram o tal do Maradona até hoje, que ele não Pode faz idolatrar nada. o Maradona, mas o Maradona não é titular da seleção argentina hoje. E o Messi teria que ser. Né? Não é verdade? A gente tem que falar a realidade. A gente sente falta do Pelé, não sente? Então é a mesma coisa. Eu acredito que é a mesma coisa. Mas o Messi faz falta sim para a seleção argentina e ele é um ponto decisivo também. Até para a questão ofensiva da seleção brasileira. Se o Brasil conseguir explorar bem essa falta que a seleção argentina sente do Messi e o Agüero, que também não vai jogar... Exato. Né, que é um grande centroavante, é um grande atacante aí, vai fazer falta para a Argentina também. É a mesma coisa que eu falei, né? O Brasil vai entrar em campo, olha a escalação da Argentina. Ué, não tá o Messi, não tá a Agüero? Ô, gente, Basta hoje dá pra dar usar um pouquinho a cabeça usar dele. a cabeça, não ficar com medo, não amarelar lá, E vai dá um pra incentivo cima. para esses meninos que vão entrar em campo. Exato, joga a bola, Douglas gente. Costa é um excelente jogador. O Hulk, eu tenho as minhas dúvidas quanto Também. ao Hulk até hoje. Também, mas também. é um cara que sabe bater bem na bola de fora da área. O Brasil precisa explorar um pouco mais essas oportunidades. Então, acho que a seleção brasileira sem o Marcelo na lateral esquerda não é um grande problema. Não é uma grande, como se diz, desvantagem para a seleção brasileira. Basta os meninos encaixarem e saber jogar bola. E uma outra coisa, né, Valmir? Essa eliminatória é longa. Se perder pra Argentina, não vai... Em termos de tabela, não vai acontecer nada, porque tem mais 300 jogos pela frente. São 18 jogos no Então, total, mas, muito né? jogo. Realmente sabe que mais que perder para esse rival, dá ruído depois, né? É verdade. O corte de Zabaleta se deu após o jogador acusar a lesão na última partida do Manchester City pelo campeonato inglês. O argentino precisou ser substituído antes do final do jogo e, após exames, veio a confirmação de uma entorse no joelho esquerdo, que o irá tirar de combate nos jogos da terceira e quarta rodada do classificatório para o Mundial de 2018 na Rússia. A baixa de Garay na lista acabou surpreendendo mais, uma vez que o zagueiro havia atuado normalmente os 90 minutos do seu último jogo com o Zenit e não aparentava ter nenhum problema. Um dos pilares da zaga albiceleste, seu desfalque será golpe muito sentido pelo time de Martino. Os comentários? Olha, o time da Argentina também está com uns problemas muito parecidos com os nossos. Inclusive né? nas laterais, né? Inclusive nas laterais, o 10 e o 9 também estão com problema. O nosso 9 não, o nosso 9 está bem, que é o Ricardo Oliveira. A gente imagina que deva começar jogando, o Neymar também, mas a Argentina também está com sérios problemas, né, Augusto? Embora seja um grande problema o Brasil enfrentar a Argentina jogando no Monumental de Nunes, na Argentina, porque é sempre difícil, né? Até porque é rojão a noite inteira, o ônibus apedrejado. Bom, todo mundo conhece bem e sabe da dificuldade que é o Brasil enfrentar a Argentina jogando em Buenos Aires, né? Mas o Brasil acho que leva um pouco de vantagem, viu, Tom? Leva um pouco de vantagem justamente por nós termos aí o nosso camisa 9, Ricardo Oliveira. Vamos torcer para o Dunga colocar ele para jogar. E o Messi de volta para esse confronto. Agora, para a Argentina... Não, filho. Perdão, e o Neymar de volta para esse confronto, perdão. É estranhei também. O Messi não vai estar de volta não, espero que ele fique um tempinho fora. Mas o Brasil acho que leva um pouquinho de vantagem sim, por esse fato. Tá? Agora as laterais, tanto a Argentina quanto o Brasil vai ter os desfalques, então acredito que os dois lados vão estar um pouco cautelosos aí para esta partida. E vão estar equilibrados, né? Então... Está equilibrado. Eu acho que tem que ter um grande problemão aí para a seleção não fazer uma grande partida. O Brasil tem tudo para fazer uma grande partida contra a Argentina, acredito eu.
Também acho, né, Valmir? Na realidade, eu quero que a Argentina se exploda, né? Antes de mais nada, tá? Se o Tata Martino tiver sem os 11 titulares, pra mim vai ser ótimo. Pode dar um WO também, não tem problema nenhum, né? Mas eles estão sem o Messi, estão em 7º lugar nas eliminatórias, pressionados, Apenas um ponto ponto só até um ponto agora, só. né?